Imagina estar sozinho, depois da meia-noite, em um prédio comercial completamente vazio. Corredores escuros, andares silenciosos, elevadores parados, luz de emergência acesa. E mesmo assim, cada estalo, cada sombra, cada carro que passa na rua lá fora, faz seu cérebro perguntar: isso é normal ou é o começo de uma ocorrência? Enquanto todo mundo que trabalha ali descansa em casa, o vigilante é o único ser humano responsável por manter aquele prédio inteiro em pé, checar portas, vigiar garagens, olhar câmeras, ouvir alarmes, decidir se um barulho é só o vento ou alguém tentando forçar uma entrada. E o pior, se ele erra, no dia seguinte vira falha de segurança. Se ele acerta e evita o problema, quase ninguém fica sabendo. Neste vídeo, eu vou te levar para dentro do turno do vigilante sozinho em prédio vazio. O que realmente acontece depois da meia-noite, como funciona a rotina de rondas, quais são os riscos, os medos, as situações estranhas que ele enfrenta, o impacto disso na saúde e na família, e por que esse tipo de posto exige muito mais do que ter coragem. Fica comigo até o final, porque você vai passar a olhar qualquer prédio silencioso à noite com outros olhos. E, se você é vigilante, vai se identificar com cada detalhe dessa madrugada que parece nunca acabar. Quando fecha o expediente, o prédio não desliga. As luzes se apagam, o fluxo de pessoas some, os elevadores param de abrir toda hora, mas a responsabilidade da segurança aumenta. O vigilante sozinho assume uma espécie de guarda-geral de tudo: portas de lojas ou salas, garagens e estacionamentos, depósitos, almoxarifados, cofres, TI, áreas técnicas, portões externos, muros, cercas, portaria ou recepção. E ainda tem que se manter atento a alarmes, sensores, câmeras, interfones, rádio e, em alguns casos, aplicativos ou sistemas de monitoramento integrado. A rotina depois da meia-noite costuma ter um padrão, mas nunca é totalmente previsível. Em muitos prédios, o vigilante faz rondas programadas, passa em pontos específicos de cada andar, confere portas, janelas, cadeados, portões. Olha se não tem luz acesa onde não deveria. Verifica se não há presença de pessoas não autorizadas. Essas rondas podem ser registradas em relógio de ponto eletrônico, QR Code, aplicativo ou planilha, para comprovar que ele realmente circulou pelo prédio e não ficou só na portaria. Enquanto ronda, ele sente na pele tudo que o prédio esconde. Barulhos de dilatação de estrutura, estalos de móveis, forros, elevadores desligados, vento batendo em exaustores, portas venezianas, alarmes de sensores que às vezes disparam por falha técnica, bicho, chuva forte, queda de energia. Para quem não está acostumado, isso parece cena de filme de terror. Para quem está, continua sendo um teste diário de nervos. Além do medo físico, de invasão, assalto, confronto, tem o medo psicológico. Sozinho, de madrugada, o vigilante lida com sensação de vulnerabilidade. Se algo acontecer, o apoio demora. Pensamentos se repetindo. E se entrarem pela garagem? E se vierem armados? E se me renderem? Ansiedade com a família dormindo em casa, principalmente quando o bairro é perigoso. Lembranças de ocorrências passadas, de colegas que já foram rendidos ou feridos. Tudo isso enquanto ele precisa aparentar calma, para não perder o foco na observação do prédio. Em muitos contratos, a empresa calcula que um vigilante dá conta. Mas, na prática, o que acontece é: ele tem que dividir a atenção entre monitoramento de câmeras e rondas presenciais. Se está na guarita vendo câmeras, não está no corredor sentindo o ambiente. Se está na ronda, fica longe da portaria e do sistema por alguns minutos. Criminosos experientes sabem explorar brechas de rotina, então o vigilante precisa alternar horários, não fazer sempre o mesmo caminho, variar percurso exatamente para não virar previsível. O risco maior não está só no prédio em si, mas no entorno. Prédio comercial vazio, à noite,
atrai. Gente querendo furtar fios, cabos, baterias, equipamentos. Usuários de drogas procurando abrigo em garagem, escadas, marquises. Gente testando portas e janelas para ver se está fácil. Em locais de maior violência, quadrilhas que planejam roubos maiores, como caixas eletrônicos, cofres, lojas ancoradas. O vigilante é, muitas vezes, o único obstáculo real entre essa intenção e o patrimônio do prédio. E não é só violência que complica a noite. Tem também curto-circuito que vira princípio de incêndio. Vazamento de água que começa pequeno e, se não for visto, alaga andar inteiro. Falhas em sistemas de refrigeração que podem estragar mercadorias ou equipamentos caros. Em todas essas situações, é o vigilante que percebe primeiro, comunica à central ou o responsável, aciona bombeiros, manutenção, polícia, conforme o caso. Agora, antes de continuar, é a sua vez de entrar nessa história. Se você é vigilante, ou já foi, comenta aqui embaixo se você já trabalhou sozinho em prédio vazio à noite. E qual foi a situação mais estranha ou tensa que você viveu? Foi barulho que virou ocorrência? Sensor disparando sem explicação? Gente tentando entrar de madrugada? Sem citar nomes de empresas ou locais, compartilhe sua experiência, porque isso ajuda quem está começando na área a saber que não é coisa da cabeça. Prédio vazio à noite tem, sim, muita história para contar. Voltando, vamos falar do impacto disso na saúde e na vida pessoal. Trabalhar sozinho de madrugada mexe com o relógio biológico. Você troca noite por dia, muitas vezes por anos. O sono, dormir de dia não é igual. O corpo custa a desligar, barulho atrapalha, luz incomoda. A alimentação. Comer direito em horário invertido é difícil, então sobra café, lanche rápido, comida pesada em hora errada. A mente. O excesso de silêncio e responsabilidade pode gerar ansiedade, irritação, dificuldade de relaxar na folga. Tem também o lado da família. Enquanto o vigilante está cuidando de um prédio vazio, a casa dele está cheia. Filhos dormindo, cônjuge preocupado, pais pensando na segurança dele. Muitas datas especiais, aniversários, festas, Natal, Ano Novo, caem em dia de plantão. Ele acompanha foto e mensagem pelo celular, às vezes numa guarita fria, enquanto olha câmera e portão. Essa soma de distância, sono trocado e preocupação constante pesa no relacionamento e no humor. Do ponto de vista de direitos, esse tipo de posto exige atenção redobrada. Quem trabalha entre 22 horas e 5 horas tem direito a adicional noturno. A hora vale mais do que a diurna. Na escala 12/36, muita gente faz noite sim, noite não. O adicional precisa ser calculado corretamente nas horas noturnas. É preciso respeitar intervalo para refeição e descanso, o que imposto sozinho é complicado. Muitas vezes é necessário revezamento ou algum esquema para que ele possa, de fato, parar alguns minutos. Desvios como exigir tarefas extras fora da segurança são comuns e perigosos, porque tiram foco do que é o essencial, a vigilância em si. Em muitos lugares, o vigilante sozinho ainda enfrenta equipamentos de comunicação ruins, rádio falhando, telefone sem linha, iluminação externa precária, câmera apontada para o lugar errado, sensores descalibrados. Falta de treinamento específico para aquela planta, para aquele prédio. Isso aumenta o risco, aumenta o medo e aumenta a chance de, em caso de ocorrência, sobrar a culpa justamente para quem tinha menos condições de agir. Por tudo isso, a frase "Ah, mas à noite aqui não acontece nada" é uma meia-verdade perigosa. A maior parte das noites pode sim ser tranquila. Mas a função do vigilante é justamente estar preparado para o dia em que não acontece nada, deixa de existir. O dia em que aparece alguém onde não deveria, em que a porta que sempre está trancada aparece aberta, em que o carro que nunca esteve ali fica rondando a quadra.
É para esse dia que o treinamento, a resistência, a paciência e a coragem do vigilante são testados. Se você é gestor, síndico, responsável por prédio ou empresa, entender isso muda sua responsabilidade. Posto sozinho, não é lugar para improviso. Precisa de equipamentos bons, plano de ronda claro, canal de comunicação eficiente e rápido com a central e com a polícia. Treinamento realista, que mostre cenários de madrugada e não só teoria. Cuidar de quem cuida do seu patrimônio de madrugada não é luxo, é parte da segurança. Se você é vigilante e trabalha sozinho em prédio vazio, algumas atitudes podem te proteger mais. Conhecer bem a planta do prédio, saídas, pontos cegos, áreas mais vulneráveis. Variar rotas e horários de ronda para não virar previsível. Registrar qualquer coisa estranha, mesmo pequena, em livro de ocorrências ou sistema. Cuidar da própria saúde. Tentar ter horário de sono regular, comer melhor, não exagerar em estimulantes. E sempre que possível, cobrar da empresa e do cliente melhores condições de trabalho. Iluminação, equipamento, apoio em caso de emergência. Se este vídeo te ajudou a enxergar o que realmente acontece depois da meia-noite com o vigilante sozinho em prédio vazio, os medos, as responsabilidades, as histórias que nunca chegam ao conhecimento de quem usa aquele prédio de dia, então ele já cumpriu seu papel. Agora eu te peço, se inscreve no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta aqui embaixo se você já passou a madrugada sozinho em prédio vazio e o que mais te marcou, e compartilha este vídeo com outros vigilantes, gestores e colegas de trabalho. Porque, enquanto a maioria só vê o prédio funcionando de dia, é na solidão da madrugada que a segurança de verdade é testada.